Olá pessoal, bom, estamos aqui mais uma vez juntos e me pediram para falar sobre a Lilith. Então, dentro desse tema aqui, que eu estou falando dos Néfilins, eu quero aproveitar e falar sobre a Lilith e falar sobre os sátiros também. E vou trazer os 3 textos que tem na Bíblia sobre os sátiros e sobre a Lilith. Detalhe, só encontra isso em hebraico, ou então uma Bíblia que não traduziu. Talvez tenha a expressão lá Lilith, ou você vai encontrar 2 tipos de traduções, isso mesmo. Eu vou trazer aqui um comentário, eu não vou fechar a questão, mostrar o que eu penso, só para a gente tentar ter alguma luz sobre esse assunto tão misterioso da Palavra de Deus. Não perca, tá certo? Mas antes quero te pedir, dá um like agora, isso. Se você der o like agora, você não vai esquecer, poxa vida. Legal, muito legal. Agora a gente vai estar dando continuidade, tá certo? Primeiro texto que a gente vai abordar é Isaías capítulo 13, verso 21. Então presta atenção. Pastor, onde é que está a Lilith aqui? Vamos lá, 13, 21. Porém nela, as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. Os sátiros, tá vendo aqui? Isso aqui é um Néfilim. Pode pesquisar. Essa palavra aqui, os sátiros, é um Nefilim. Isso aqui é um híbrido, semente dos Néfilins. Tá vendo? É um tipo de demônio. Agora você fala assim, onde é que está aqui a Lilith? Os tradutores traduzem coruja, vou mostrar para você, a palavra coruja, ou criaturas noturnas, no lugar de Lilith. O outro texto, quer ver? É Isaías 34. 34, 14. Tá? Aqui aparece mais claramente a Lilith. 34, 14, ó. As feras do deserto se encontrarão com as hienas. Os sátiros, aí ó, os sátiros aqui de novo. Isso aqui é um Néfilim. Clamarão uns para com os outros. Fantasmas ali pousarão. Tá vendo? Fantasmas ali pousarão. Ali, aqui, criaturas, em algumas traduções, noturnas. Ou corujas ali pousarão. Que é no hebraico, no original, você pode pesquisar. Não acredita em mim, você vai ver lá, é Lilith. Você pegar algumas versões e comparar, em algumas você vai encontrar Lilith. A pessoa não traduziu. Tá certo? O outro texto que fala dos sátiros é Levítico 17, 17. Então veja bem, seguindo adiante, você vê o seguinte. As pessoas acham que Adão teve uma primeira mulher. E esse achar tem uma evidência assim, eu diria longe. Por causa de 2 expressões que você encontra lá em Gênesis. A primeira expressão é assim, essa sim é osso do meu osso. Percebeu essa expressão? Essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne. Então dá a entender que Lilith, segundo a mitologia judaica, vamos falar assim, ela foi feita junto com Adão do pó da terra. Mas ela não quis aceitar o governo do homem. Ou seja, ela não quis coabitar com o homem. Não aceitou o homem ficar por cima dela. E ela se rebelou. E aí, isso segundo a mitologia judaica. Então, essa sim, essa expressão, tá vendo? Essa sim é carne da minha carne, osso do meu osso. E aí a Bíblia fala assim também a expressão, farei para ti uma mulher que seja idônea. Ou seja, uma mulher que seja capaz. Porque a outra não era idônea. Tá vendo? Essa palavra idônea tem a ver com capaz. Então, baseado nesses 2 tópicos e nos relatos judaicos, eles acreditam que Lilith existiu. O que eu acredito que está aqui escrito, você pegar uma Bíblia em hebraico você vai encontrar, é que é um tipo de Néfilim. Você pesquisar lá, é um tipo de demônio que tem uma forma feminina. Né? É um tipo de incubus, vamos dizer assim, que visita os homens à noite. Né? Então é esse tipo de demônio. Esse que é o ponto que eu queria compartilhar. E os sátiros é um tipo de Néfilim. A Bíblia está cheia deles. Basta você ler em hebraico, no original você vai ver. Né? Os deuses da mitologia. Se você ler, por exemplo, os Salmos, o Senhor ele é o Deus dos deuses. O Salmo 82 fala dos deuses, ali são os anjos. Então tem os deuses, que são os anjos, e tem os semideuses, que são os híbridos. A mistura da terra com o céu. Nem tudo da mitologia é mentira. Tá certo? Assim eu entendo. E aí, veja bem, os pais
são os Néfilins. Os filhos são os Giborins, semideuses, valentes de renome, na antiguidade. Pastor, me dá um exemplo aqui de um valente de renome, que lá em Gênesis 6, versículo 4 fala. Eu posso dar vários. Por exemplo, um dos valentes que a Bíblia cita é o próprio Nimrod. É bem provável que Nimrod era um Giborim. Tanto que ele se rebelou contra Deus. Né? Porque houve gigantes antes do dilúvio e depois. Pastor, antes do dilúvio, quem são os pais? Os 200 anjos que estão presos no Tártaro. E toda a alma morreu. Tem que falar assim, não, que os gigantes sobreviveram a nada. Não tem nada disso. É porque tem uma segunda tentativa. Os 4 anjos que estão presos no Eufrates. Eufrates é para mostrar ali a região de Canaã, aqueles rios ali, né, Mesopotâmia, entre rios, onde surgiu os outros gigantes. E eu falo nos meus vídeos que eles diferem dos primeiros, isso por causa da questão das radiações que estavam sobre a Terra antes do dilúvio e depois do dilúvio. Se já é outra questão, vai dar pano para a mesa. Por exemplo, você vê os gigantes antes do dilúvio, eles eram enormes. Eu acho que tinha mais de 30 metros. Mas os gigantes depois do dilúvio é 4 metros. Né? O rei de Og, 4,5 metros. Golias, 3 metros. Não é gigantões assim, não. Ok? Então vamos lá. Anjos se materializam, pastor? Anjos se materializam? Mas lê Gênesis 18. Lê Gênesis 19. E pergunto para você, aqueles anjos ali se materializaram? Eles não comeram? Bom, os anjos se materializam para cumprir o propósito de Deus. Olha que coisa interessante. Hebreus 13, 12. Porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Por que eles hospedaram anjos sem saber? Porque esses anjos pareciam muito com os humanos. E detalhe, quando você hospeda alguém, essa pessoa no mínimo vai fazer uma refeição na sua casa, não vai? Tomar um café, né? A hospitalidade não é só dormir, é dar comida, né? Eles comiam, falavam, arrastavam a cadeira, tinha roupa. Então eles tinham a aparência de humanos e agiam como humanos. Então, Hebreus 13, 2. Muitos, sem saber, hospedaram anjos. Tá certo? E aí você vai ver o seguinte. Pastor, mas em Mateus 22, que fala que na ressurreição nós seremos como os anjos que nem se casam e nem se dão em casamento. Veja bem, é interessante você entender o seguinte. Esse texto de Mateus 22, 30, ele prevalece para os anjos que são fiéis a Deus. No céu, não se casam e não se dão em casamento. Os anjos fiéis obedecem a esse princípio. Mas tem um grupo lá em Judas 6, que eles abandonaram o seu domicílio e a sua condição espiritual para uma condição física. Porque quando eles vêm na terra, se eles quiserem, eles podem adquirir uma condição física, a exemplo de Gênesis 18, 19, né? Com um corpo que habilita comer, beber e executar outras tarefas, possivelmente. Então, e para esses anjos que desobedecem? Igual o de Judas 6. Interessante que na Torre de Babel, para quem não sabe, a Torre de Babel é um tipo de zigurates. Zigurate é como uma pirâmide. Você vai ver esse tipo de construção espalhada pelo planeta todo. Tem na América Latina. Você vê que esses anjos eles estão no mundo todo. No Egito, não é só no Egito não. América Central, né? Você vai ver na Europa esses modelos zigurates. Os zigurates eram o local onde as pessoas mantinham contato com os anjos. E como é que era esse contato? Por um lado, eles apresentavam as virgens. Isso mesmo. A ninfa ficava lá. Era como se fosse um oráculo. Porque recebia o quê? Conhecimento oculto. Isso mesmo. Recebia o conhecimento oculto. Você vai ver lá nas culturas dos celtas, né? Você vai ver lá que elas recebiam conhecimento oculto e transmitiam aos homens. Não só isso, várias informações dos oráculos, né? Então, você vai ver que até hoje lá na Índia, se eu não estou enganado, tem um templo que ele é um templo dedicado ao deus rato, e é cheio de ratos, e eles colocam lá mantimentos, e de tempo em tempo eles colocam lá uma virgem. Uma criança, ela cresce lá até ter a primeira menstruação. Quando ela tem a primeira menstruação, isso é cultura, você pode pesquisar. Ela sai de lá e tem que prostituir com vários homens. E aí entra uma outra criança, cresce lá. Até hoje é assim.
né? Isso vem desse tempo, né? Então, alguém me perguntou assim, pastor, anjo não tem esperma. Por que os anjos não estão engravidando as mulheres hoje? Como fizeram no dilúvio, ou depois, como o senhor está dizendo aí. Por que essa turma de anjos rebeldes não está engravidando as mulheres? Eu falei, por causa da lei de Deus. Mas eles são contra a lei. Negativo. Lembra da história de Jó? Jó, Satanás viu uma cerca, já quis tocar em Jó, não pôde. Deus falou, pode tocar nos bens de Jó. Pode tocar até na saúde de Jó, mas na vida dele você não toca. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Se Satanás pudesse fazer o que ele bem quisesse, ele e seus principados, não teria mais ninguém na face da terra. Porque poder para destruir o planeta eles têm. Mas eles não podem fazer o que quer. Então, o que você descobre? Deus estabeleceu uma lei. Isso mesmo. E depois que Cristo veio, a lei ela se tornou o quê? Mais real. Porque olha só. Primeiro, 200 anjos se rebelaram. Fizeram aliança no Monte Hermon. Fizeram um anátema, um juramento. E aí, coabitaram com as filhas dos homens. Foram presos no Tártaro. Estão lá até agora, presos. O livro de Pedro fala isso, o livro de Judas fala isso. Depois do dilúvio, morreu todo mundo, acabou. Mas 4 anjos, generais de Satanás, tentaram de novo. Porque eles queriam impedir que a semente do Messias, a semente da mulher, nascesse. Porque iria esmagar a cabeça de Satanás. Foram presos lá no Rio Eufrates. Aí, veja bem, depois disso ninguém mais pode fazer nada. Por quê? Você vai ver o seguinte. O que diz o Novo Testamento? Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você cometeu o quê? Adultério. Pois é, se esses anjos tiverem intenção de possuir a filha dos homens, eles já vão direto para o Tártaro. Porque a intenção configura já o quê? O ato. Mesmo que eles não tenham executado. Então, se você me perguntar assim, por que então, pastor? Por causa da lei de Deus. Satanás teve que pedir permissão a Deus para tocar nas coisas de Jó. Uma vez que Deus deu, aí aconteceu. Né? E aí, sabe o seguinte, isso é algo muito interessante. Para a gente aprender aqui. Tem leis no universo. Embora o mundo jaz do maligno, ele é o príncipe desse mundo. Por usurpação, o Senhor é Senhor de todas as coisas. Tá certo? Bom, você vai ver o seguinte. Lá em Judas, versículo 6 ao verso 8, fala que os anjos que abandonaram o seu estado original, eles estão presos em prisões eternas. Prisões eternas, né? Qual o significado da palavra eterno? Então, veja bem. Você vai ver, a palavra eterno na Bíblia tem 2 maneiras de se analisar a palavra eterno. Tem a primeira palavra que é El Olam. El aqui é Deus, vendo? El Elohim. Vendo? Então esse El aqui é Deus. Deus o eterno. Deus é eterno. Só Deus é eterno no sentido absoluto da palavra. Que não tem nem início nem fim. As prisões eternas, primeiro elas foram feitas. Porque a terra foi feita, fica na terra, no Tártaro. E até o dia do juízo. Também até o dia do juízo. Então como é que a prisão é eterna? Tá vendo? Então eles estão lá presos em algemas eternas ou em prisões eternas até o dia de juízo. É porque ali a palavra Olam, se você vê no original, é traduzido como antiguidade. Ela tem um sentido de antiguidade. Claro, a palavra Olam tem diversos sentidos, diversos significados. Você fala assim, pastor, a palavra Olam ali, no grego, é Aion. Quer dizer, eras das eras, ou séculos dos séculos, tá certo? Então, aqui apenas quer dizer que é algo muito antigo, mas não é eterno no sentido absoluto. Tá certo? Pode pesquisar que você vai ver. A palavra Olam tem várias traduções. Esses anjos, de acordo com o livro de Enoque, ficariam ali até 70 gerações. Descobre quanto tempo é uma geração, descobre que o dilúvio foi no ano 1656, e aí você vai saber quando é que esses anjos vão sair dali. Tá certo? Não estou falando que eles foram presos no dilúvio. Estamos dando alguns dados aqui para você pesquisar. Né? E aí, veja bem, hoje em dia, como eu falei, tem demônios, UFOs, que eles conseguem ir de uma dimensão para outra. Né? E tem homens, não são todos, poucos homens que se desenvolvem a bruxaria, a feitiçaria,
fazem viagem astral, colocam objeto dentro dos homens, conseguem sair de um local e ir para o submundo, o mundo subterrâneo. Algo muito interessante, algo muito misterioso, né? E lá eles conseguem manter contato com esses anjos caídos que estão presos ali nesse submundo que eu vou falar no próximo vídeo. Algo muito interessante. Deus abençoe e até lá.